Olá, eu sou Flávio Oliveira, sou monitor de patologia e vou falar um pouquinho para vocês sobre a cascata metastática. O primeiro evento que a gente tem na metástase é a invasão da matriz extracelular, que deve ser feita pelas células tumorais. Aqui à esquerda eu coloquei uma micrografia eletrônica que permite a gente ver alguns detalhes das células epiteliais. Entre uma célula e outra, a gente pode ver várias moléculas que fazem a adesão de uma célula a outra. Também é possível ver que essas células repousam sobre uma membrana basal, composta principalmente por proteoglicanos, e com essa matriz elas desenvolvem interações de moléculas de adesão também, e, por sua vez, essa membrana basal repousa sobre uma matriz extracelular composta principalmente por colágeno. E essa invasão que as células tumorais fazem na matriz extracelular vai ocorrer basicamente em 4 eventos, que eu vou detalhar agora. O primeiro deles é o relaxamento das interações de célula tumoral com célula tumoral. Diversos tumores epiteliais perdem a função das caderinas. E caderina, por exemplo, é uma molécula que faz a adesão entre as células epiteliais e permite também a transmissão de sinais entre elas. E essa perda de capacidade de adesão facilita o desligamento do tumor primário e avanço para os tecidos adjacentes. O segundo evento é a degradação da matriz extracelular. Esses tumores, quando perdem sua adesão, eles secretam enzimas proteolíticas ou então induzem as células que estão na matriz extracelular a secretar algumas proteases, que vão então degradar a membrana basal e a matriz extracelular. E esses produtos da clivagem do colágeno e dos proteoglicanos possuem um efeito quimiotático, ou seja, favorecem a migração desse tumor em direção à matriz, o angiogênico, ou seja, favorecem o desenvolvimento de novos vasos sanguíneos e também promovem o crescimento desse tumor. Em seguida, a gente tem a ligação a novos componentes da matriz extracelular. A perda da adesão, ela leva à indução de apoptose, que por sua vez é driblada pelas células tumorais, e a matriz modificada, ela vai criar várias moléculas, né, que são os sítios, que se ligam aos receptores das células tumorais e estimulam essa migração. É como se essa célula ela fosse cavando a matriz extracelular. E como se essa degradação gerasse algumas substâncias que vão favorecer ainda mais a entrada dessa célula dentro da matriz. E como que essas células elas se movimentam, né? Essas substâncias, que são produtos da degradação da matriz, elas vão ativar receptores nas células tumorais, e esses receptores ativados ativam a actina presente no citoesqueleto. Isso faz com que a actina se contraia, e então promova um movimento dessa célula tumoral. Além disso, essas células tumorais também liberam fatores autócrinos. O que são fatores autócrinos? São substâncias produzidas pelas próprias células tumorais que ativam essas células tumorais a se movimentarem na direção em que elas já estavam indo. A gente pode ver nessa imagem, por exemplo, esses fatores autócrinos. A matriz, incluindo as células imunes da resposta inata e adaptativa que encontram ali, elas formam um ambiente de interação entre todas essas células que elas se encontram, que podem tanto promover quanto evitar o desenvolvimento do tumor ou a progressão dele, né? Uma vez que as células fazem a invasão da matriz extracelular, elas vão encontrar a membrana basal que em que o epitélio dos vasos repousa. Eu vou mostrar mais para frente com mais detalhes. Mas assim, basicamente, a célula tumoral está na matriz, ela encontra a membrana basal do vaso, degrada essa membrana basal do vaso, favorece também o relaxamento desse epitélio do vaso, que vai então favorecer a entrada desse tumor na corrente sanguínea. Quando elas atingem a circulação, elas sofrem alguns eventos, que é o estresse mecânico de cisalhamento, intrínseco, né, à movimentação do sangue dentro dos vasos,
A perda dessa adesão entre elas que havia na matriz gera um processo de apoptose, chamado de anoiques, e também na corrente sanguínea, essas células tumorais vão encontrar células da defesa imunológica, que vão conter essa disseminação. Isso torna essas células mais vulneráveis à destruição e dificulta o processo de disseminação. Quando essas células se encontram na circulação, elas vão, através de ligações homotípicas, fazer uma agregação célula-tumoral com célula tumoral, formando pequenas massas intravasculares. Além disso, também ocorre a agregação de das células tumorais com células do sangue, como os linfócitos T, e principalmente as plaquetas, formando alguns agregados que aumentam a sobrevida das células malignas e favorecem a sua implantação também no epitélio de um vaso distante, né? Também pode favorecer, né, essas pequenas massas, essa ligação às plaquetas, podem ativar fatores de coagulação, formando êmbolos. Então, a gente vai ver mais para frente na disciplina que os cânceres geram um estado de hipercoagulabilidade, muito por isso que eu falei agora. Quando ocorre, então, o extravasamento desses êmbolos, que leva essas células tumorais para sítios distantes do local da lesão primária, uma nova adesão ocorre nesse endotélio distante, né? Para, então, posteriormente, ocorrer também afrouxamento dessas células epiteliais dos vasos e degradação da membrana basal. Depois que acontece isso, da mesma forma que a gente mostrou lá na invasão, as células tumorais liberam proteases que vão degradar a matriz extracelular e favorecer uma nova invasão agora desse tecido distante, né, no órgão-alvo. Aqui eu coloquei a CD44, que é uma molécula de adesão presente nos linfócitos T e em alguns tumores sólidos, que se liga ao hialuranato presente nas vênulas endoteliais. Então, aqueles tumores que não expressam CD44 se ligam aos linfócitos T, que vão desempenhar esse papel de levar essas células e se implantar na matriz e nas vênulas. E também esses tumores sólidos que intrinsecamente expressam CD44 vão ter esse processo facilitado. Mas também existem outras moléculas de adesão que desempenham esse papel vamos dizer, entre aspas, de grudar essas células tumorais no epitélio dos vasos. E por que tem determinados locais, né, mais comuns de se desenvolver metástases ou implantação secundária, como a gente também pode chamar? O primeiro deles é o primeiro leito capilar disponível para o tumor. Então, se a gente tem, por exemplo, um tumor do trato gastrointestinal, cuja drenagem é feita pelas veias do sistema porta, desembocando ali no fígado, né? E essas veias vão dar na veia cava inferior, é muito fácil que essas células tumorais de um tumor gastrointestinal gerem uma metástase no fígado, por exemplo, tá? Outro exemplo é um câncer de pulmão, por exemplo, que é irrigado ali por artérias pulmonares que vão desembocar no coração e irrigar o cérebro, né? Então, uma metástase comum do câncer de pulmão é uma metástase no sistema nervoso central. Mas outra metástase comum no câncer de pulmão é em adrenal. E por que adrenal, né? Tipo, um sítio que a gente pode falar um pouco interessante, assim, diferente, né? Porque também não depende só disso. Existem ligantes no órgão-alvo, ou seja, algumas substâncias expressas nas células endoteliais dos órgãos-alvos que vão funcionar como ligantes nos receptores presentes nas células tumorais, tá? Também a produção de quimiocina nesses órgãos-alvo, são substâncias produzidas ali que vão atrair essas células tumorais. E também depende do tipo de tecido, porque a gente tem alguns tecidos em que não são observados o desenvolvimento de metástase. É uma característica intrínseca desses tecidos, como o músculo esquelético e baço, que, embora sejam muito vascularizados, não são sítios comuns do desenvolvimento de implantação secundária. E apesar disso tudo que a gente viu aqui,
essa disseminação ela é ineficiente, porque ela ocorre, né, a célula tumoral chega na circulação, consegue colonizar os órgãos distantes, mas crescem até certo tamanho e passam a ser dormentes, né? Elas adormecem e muitas vezes não desenvolvem nenhuma clínica e nenhum sintoma no paciente. Essas micrometástases, elas têm uma sobrevida muito prolongada, mas não evoluem. A gente tem o exemplo do melanoma, no câncer de mama e câncer de próstata, em que isso não ocorre, né? Não ocorre a progressão dessa doença. Muitas vezes um homem, ele tem câncer de próstata, ele nem sabe disso, porque não tem nenhum sintoma. Esse câncer evolui para metástase e demora para gerar algum sintoma. E quando gera algum sintoma e é identificado, ele também demora para causar a morte do paciente, mesmo sem tratamento. Né? Quando a gente coloca o tratamento, essa progressão reduz ainda mais. Já era reduzida naturalmente, intrinsecamente, e reduz ainda mais. E para finalizar, é importante a gente compreender todo esse mecanismo molecular, porque uma vez que a gente entende esses eventos, eles podem ser transformados em alvos terapêuticos. Então, essas adesinas, essas quimiocinas, é, todo, essas células produzidas pela matriz extracelular, podem ser entendidas e então se transformar em alvo terapêutico, né? A gente pode inibir, por exemplo, uma protease do tumor que vai fazer a degradação da matriz extracelular, né? A gente pode então entender e agir sobre essas moléculas. E aqui um esquema que pode facilitar o entendimento da gente, mostrando ali a célula tumoral, perdendo toda a sua adesão, degradando a membrana basal e depois degradando a matriz extracelular, encontrando a membrana basal do vaso, afrouxando o endotélio do vaso, entrando na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, essas células tumorais encontram leucócitos, né, linfócitos T, por exemplo, encontram também plaquetas, se agregam a ela, e esse processo de agregação com essas células favorecem a adesão em um endotélio vascular longe, né, distante. Quando elas se implantam nesse endotélio, também fazem o afrouxamento dessas ligações, dessas adesões do endotélio, encontram a membrana basal, degradam ela, degradam a matriz celular e se implantam ali. Lembrando que quando elas degradam a matriz extracelular, os produtos, né, da degradação do colágeno, das proteoglicanas, geram quimiocinas, geram fatores de crescimento, fatores que favorecem a angiogênese e criam um ambiente propício para a instalação desse tumor, crescimento desse tumor e sucesso da metástase. Tá? A referência utilizada foi o Hobbs e Cotran, Patologia, Bases Patológicas das Doenças, a 9ª edição. E qualquer dúvida vocês podem comentar aí no Classroom e também mandar e-mail para mim ou para as professoras. Até mais!